Bom, estou recebendo aqui nos estúdios da TV Uai o nosso querido consultor aqui de PCP. O cara sabe tudo de PCP e vai falar conosco sobre isso agora. Olha, a rede de consultores nasceu com um grupo de consultores que juntos buscam entregar valores aos clientes e futuros clientes, sempre utilizando uma linguagem que todos possam entender. Lembro, né, que sob a liderança do Paulo Marcos Roque, da PMR Assessoria. E nós estamos falando aqui com o nosso convidado de hoje a respeito do PCP. Vou dar uma boa tarde aqui. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso jornal. Seu nome completo? Cláudio Roque dos Reis. Cláudio Roque dos Reis. Parente aqui do Paulo Marcos? Sim, sou primo do Paulo Marcos. Primo do Paulo Marcos. Então tá bem demais, né? Ô Cláudio, é o seguinte. Vou falar do PCP, né? Para quem não sabe, o que é PCP? Olha só, é PPCP. A PPCP. Isso, é o Planejamento, Programação e Controle de Produção. Isso basicamente é uma ferramenta que ela auxilia toda a gestão da empresa, a parte de logística, a parte do departamento pessoal, a parte de layout. Então ela engloba praticamente toda a empresa, municiando ela de informação a partir do planejamento estratégico. Maravilha, maravilha. Qual que é a importância, né, do PCP no planejamento de uma empresa, por exemplo? Veja bem, eu vou resumir PCP, mas Isso, basicamente, por exemplo, o empresário ele faz o planejamento estratégico dele no início do ano. Imagina que ele quer crescer 10%, 15%, só que ele precisa de entender se a empresa dele tem a capacidade de produzir aquilo que ele espera. Ele quer crescer 10%, por exemplo, mas espera lá, eu consigo produzir, eu tenho que adquirir mais máquina, eu preciso de mão de obra e a gente começa a acionar então os fornecedores de matéria-prima, porque eu preciso de entender se o meu fornecedor vai conseguir me suprir. Vai poder atender a demanda. Isso, a minha logística, o galpão que eu tenho, eu consigo comportar toda a produção ali dentro? Então é uma série de coisas que o PCP ele vem para poder auxiliar nessa questão. Porque, por exemplo, você quer produzir X produtos mês, mas você não tem a capacidade de produção. E aí o PCP entra para poder buscar a resolver essa situação. Implementação de máquina, mão de obra, layout, etc. No caso, pode até tomar prejuízo se não tiver um planejamento correto. Sim, com certeza. Porque você olha tanto externamente, que é o comercial, né, para você entender se eu tenho essa demanda, é o primeiro ponto, que eu quero crescer, mas eu tenho essa demanda, eu consigo fazer esse crescimento? Beleza, eu consigo fazer o crescimento. Então eu tenho meu ponto de equilíbrio econômico da fábrica, ou seja, aquele valor que eu faturo, que paga todas as minhas despesas e me gera o lucro. Então, a partir daí, aí eu volto os olhos para dentro da minha empresa. Eu vou conseguir produzir isso que eu preciso? Eu tenho mão de obra capacitada para isso? Eu tenho máquina disponível para isso? O meu galpão, ele suporta esse tipo de coisa? Então, o PCP entra fazendo uma série de análises para poder responder isso de maneira proativa, respondendo e buscando ajustar para que ocorra o planejamento estratégico, ou seja, aquilo que está sendo definido pela direção da empresa. Pelo exemplo que você deu, né? Por exemplo, eu quero crescer 10%, tá? Você faz o planejamento, é feito o planejamento, vê que não dá. Não, peraí, não dá, para 10% não dá. Aí dá para fazer uma estimativa do quanto eu consigo crescer dentro desse planejamento? Sim, aí? Sempre levando... Dentro do que eu já tenho? Sim, você consegue, sempre levando em consideração a sua capacidade de produção. Imagina que hoje você produz, vamos falar aqui de roupeiro, você produz 1000 roupeiros dia. E você vai fazer análise em campo e você viu que você tem uma capacidade de fazer 1.200, mas você está trabalhando com uma certa ociosidade e está fazendo 1.000. Você para a máquina, manobra colaboradores, etc. Mas no momento que você definiu que você precisa dos 1.200, aí eu não consegui os 1.500, exemplo, que eu precisava, mas eu consigo 1.200. Certo. Naquele ponto. E aí você tem que analisar sempre os gargalos da empresa. Porque pode ser que ali você consiga, mas tem outros gargalos, ou seja, aqueles pontos onde a produção trava. E é justamente ali que você atua. Quando fazemos a análise da capacidade de produção, você sempre vai analisar os pontos críticos. Por quê? É justamente ali que você tem que melhorar. Não adianta, por exemplo, eu tenho a capacidade de embalar, sempre vou falar aqui de 1000 roupeiros, só para poder facilitar aqui a analogia. Eu embalo 1000 roupeiros, bacana, mas eu consigo fazer 1000 roupeiros lá atrás, na usinagem? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu consigo processar esses roupeiros ali no meio do processo, fazendo esses 1000?
Ou eu tenho capacidade maior? E aí eu vou acertando os pontos, sempre buscando uma melhor produtividade. Ou seja, eu produzir utilizando sempre o recurso de maneira eficiente, gastando menos e produzindo mais. Muito bom. Tem uma pergunta, tem uma dúvida aqui, que eu separei para tirar com você, que é o seguinte. O que é a capacidade de produção instalada? Tem diferença, né? Instalada, efetiva e real. O que é instalada, efetiva e real? O que acontece? Imagina que você tem uma empresa com 10 máquinas e essas 10 máquinas elas estão disponíveis para você 24 horas. Então, a capacidade instalada é a quantidade de produto que é feita por hora vezes 24 horas. Ah, Roque, mas tem a questão da CLT, eu tenho uma série de questões que não permite que eu trabalhe 24 horas com o mesmo colaborador, porque eu posso ter escala de turnos diferente. E para que isso serve? Quando eu analiso a minha capacidade efetiva, que seria basicamente 1/3, ou seja, eu trabalho um período, essa é a minha capacidade efetiva. Sim. A capacidade real é quando eu estou fazendo uma análise e vejo o seguinte, ó, eu tenho 8 horas para trabalhar. Mas existe algumas ineficiências operacionais. O colaborador, às vezes, precisa de fazer setup na máquina. Tem tempo de ociosidade onde ele precisa ficar manobrando peça. Então, das 8 horas, muitas das vezes você consegue trabalhar no máximo 6 horas na prática. Então, a instalada é 24 horas. Aquela real é aquela que você tem, que está acontecendo. A efetiva seria 1/3 das 24 horas. Mas para que isso serve? Eu vou comprar mais máquina. Não, calma lá. Vamos analisar se a gente pode estender o turno. Logicamente que dentro da legalidade, normas, né? Buscando dentro das normas. Mas é basicamente isso. Realmente é uma análise interessante. Efetivo é X, no caso 8, né? 1/3, 8 horas. Basicamente seria isso. A efetiva é 8 horas. A instalada você tem as 24 horas. E a real, que é aquela de fato que está ocorrendo. Muitas das vezes você não consegue ter uma produtividade em 100%. Por N Esse 100% seria uma equiparação da real com a efetiva, é isso? Isso, basicamente isso. Se eu tenho uma efetiva lá de 8 horas, a real, vamos supor que dá 6. Entendeu? Você não consegue trabalhar em 100%, a não ser que fosse 100% automatizado. E mesmo assim, existem alguns momentos de setup. Entendi. Ou manutenção preventiva, preditiva. Agora, a importância da análise do processo industrial, qual que é? Veja bem, eu vou citar um case aqui. Eu estava fazendo uma análise numa determinada empresa e essa máquina chama seccionadora. É o início do desdobramento de chapa, onde começa o processo de fabricação. E a gente precisava de 1h30 a mais para conseguir suprir a demanda que estava tendo. E a análise de processo, basicamente, ela busca pegar o tempo que não está agregando valor ao produto e diminuir ele. Então, você vai anotando. Todas as vezes que o colaborador está fazendo algo que agrega valor ao produto, ele está cortando a peça, ele está colocando no palete, ele está agregando valor ao produto. Quando ele para, que ele tem que buscar uma peça, que ele tem que manobrar a peça, aí já é tempo que você está ficando, que está onerando o processo, mas ele não está agregando nenhum valor. Sim. E o que eu percebi? Que sobrava uma fita e o colaborador picava aquela fita para poder descartá-las. Mas o que acontece? A seccionadora, ela tem um circuito onde a serra inicia e fecha no final, fazendo o corte. Então ele usava esse tempo cortando as peças para poder descartar. E no final do dia, eu cheguei à conclusão que a gente tinha basicamente 1h40 desperdiçada, porque ele estava cortando a peça para poder descartar. Mas ele não fazia isso de maneira a prejudicar a empresa conscientemente. Ele não foi orientado que não poderia fazer daquela forma. E aí a gente orientou ele, a partir de hoje você vai descartar a peça sem precisar de cortar. Sem contar que quando você está fazendo isso, você está gastando a vidia, você está gastando energia elétrica, e fora outras coisas. Desgaste do material. Sem necessidade. Do maquinário. Entendeu? Né? Então, a importância do PCP na pessoa do analista de processo fazendo análise é você buscar sempre melhorar a sua produtividade. Ou seja, gastando aquilo que precisa para você ter o resultado esperado. Falando em custo, então, qual que é a importância do PCP e custo estarem juntos? Também trabalho com parte de custos. Com a PMR eu atuo praticamente com o PCP, mas isso é muito linkado. O que acontece? Quando você vai fazer
o seu custo pelo método de absorção, que nada mais é que você pegar o seu volume de produção, ou seja, prospectado ou até mesmo feito, e você pega o seu custo fixo e divide por essa capacidade de produção. Um exemplo, 1.000 roupeiros. Eu tenho um custo fixo de 200 mil. Então 200 mil dividido por 1.000 roupeiros. Beleza, então eu tive o rateio e depois eu vou aplicar ali as despesas variáveis, a minha margem de lucro, encargos, etc. Mas voltando aqui sobre a importância. Se você faz o rateio por 1.000 roupeiros e esses 1.000 roupeiros não estão ocorrendo de fato na produção, o seu custo vai sair errado. Então, pera lá, você prospectou 1.000 roupeiros, você foi em campo fazer análise, aí eu estou fazendo 800. Opa, você está tendo 80% de produtividade, então você tem que ajustar o seu custo. Ah, Roque, mas pode ser que o mercado não vai absorver. Aí eu volto os olhos para a empresa novamente, buscando sempre reduzir o meu custo, sempre buscando efetividade no processo. Entendi. Agora, o PCP para o comercial, qual que é a importância dele? Veja bem, eu costumo falar que quando o seu comercial está funcionando, internamente, você sempre vai buscar um modo de resolver. Seja ele de maneira muito eficaz ou não muito eficaz, mas você vai conseguir. Às vezes você vai onerar um pouco, mas você consegue. Em busca de consultores, em busca de profissionais. Mas quando o cara está lá na ponta, lutando para vender o produto, mostrando o valor do seu produto, negociando, brigando lá na frente, e ele liga para a empresa e pergunta assim, eu fazendo essa venda aqui, que dia que você entrega? E ele já conseguiu fechar a venda. E o cliente lá na frente, ele quer resposta rápida. E aí a empresa, ela precisa de responder, dia tal eu te entrego. Quando ela não conhece o lead time dela, a capacidade de produção, o tempo que ela consegue produzir aquilo, ela não consegue dar essa resposta. E aí às vezes ele pode perder uma venda. Ou o cara, por exemplo, passou uma data errada. Isso cabe processo judicial. Então vai onerar a empresa de certo modo. Então o PCP, com a capacidade de produção, com o lead time, com os apontamentos, que ele consegue definir o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como tem que ser feito, ele consegue responder isso de maneira mais rápida. Então o comercial seu ele fica mais robusto em se tratando de informação. Muito bom. Qualquer tipo de empresa pode ter essa consultoria? Qualquer tipo de empresa, tanto o micro quanto o gigante. Por quê? Em se tratando de programação e controle, até no nosso dia a dia a gente usa isso, né? Você vai daqui para Juiz de Fora, por exemplo, você precisa de ter uma estimativa de tempo, porque você precisa de chegar lá num determinado horário, e se você não tem essa estimativa para você fazer esse planejamento e essa programação, e você pode incorrer em problema. Então, qualquer empresa, ela precisa de custos sempre atrelado com a programação e controle da produção. Muito bom, muito interessante. Então, se você tem uma empresa aí que quer realmente adequar a sua produção com seus custos, com seus ganhos, enfim, trabalhar no limite ideal, né, de produção, contrate uma assessoria de PCP. Ô, Cláudio, contatos para que possa a gente sempre... mais informações ou para contratar também o serviço? A gente sempre está usando a rede, né? No caso, o telefone é 35 32 14 14 e no Instagram é @rede de consultores. Você nos encontra aí. E tem um e-mail também, caso, né? rede@pmrassessoria.com.br. Isso. É isso? Isso aí. Maravilha. Obrigado pela sua presença. Mais alguma informação importante? Não. Basicamente, a gente conseguiu passar aí o que... Foi bem feito, né? Bacana. Então tá. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação conosco. Sucesso aí no trabalho com a rede também, junto aí com os demais participantes. Eu vejo que realmente essa rede aí veio para ajudar as empresas a esclarecer muitas dúvidas e realmente para dar uma assessoria de qualidade, sem dúvida nenhuma. Veio para somar. Bacana. Eu que agradeço a vocês, a PMR, mandar um abraço aqui também para o Júnior Marcato, que praticamente ele foi meu padrinho quando eu iniciei aí a carreira na parte de consultoria. Um abraço para meus familiares e agradecer a Deus pela oportunidade, mais um dia de vida. Obrigado. Muito obrigado pela presença.